Ele vai corrigir a cada um de nós, na medida que nós precisamos de correção. Eu gostaria que você olhe comigo em Zacarias, capítulo 3 de Zacarias, para mostrar para você e para mim, para nós, que Ele não tem privilégios para Adonai. Aqui você vai encontrar o sumo sacerdote Josué, o qual está diante do anjo do Eterno, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. O Eterno disse a Satanás, o Senhor disse a Satanás, o Eterno te repreende, ó Satanás. O Eterno que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do meio do fogo? Essa pessoa, esse sumo sacerdote, estava vivendo um problema de impureza. Então, Adonai o corrigiu. Olha aqui, ó. Não é este um tição tirado do fogo? Quando é que você sai do fogo? É quando você está sendo queimado por ele, alguém te ajudou para te tirar de lá. Porque você vai morrer. É isso que Adonai está falando. Você vai morrer. Mas alguém precisa te ajudar. Esse alguém para te ajudar não pode ter nem a roupa manchada com as obras da carne. Presta atenção. Judas, versículo 23, diz isso. Esse que vai te ajudar não pode ter nem a roupa manchada das obras da carne. Senão ele vai sucumbir junto com aquele que está morrendo no fogaréu de Adonai. Todo chamuscado. O corpo de bombeiro chegou e conseguiu arrancá-lo do meio do fogo. Não é assim com Adonai, não. O corpo de bombeiros são os servos de Adonai que não estão manchados com as obras da carne. Não adianta eu orar para Adonai habitar no meio da minha impureza e do meu pecado, que ele não vai habitar. Não é? Amós, volta aí as páginas das... Peraí, deixa eu continuar aqui só um minuto. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, a roupa estava suja, com as obras da carne, diante do anjo. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele. Ele teve ajuda. Tira-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse, vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, o teu pecado. E te vestirei de trajes finos, limpos, trajes limpos, porque a obra da carne vai sujar a nossa roupa. Então disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Eterno estava ali. Agora vai dizer para, versículo 7, para Josué. Se andares nos meus caminhos, e se obedeceres às minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, eu te darei lugar entre os que estão aqui. Se, uma condicional. Por quê? Porque Amós vai dizer que Adonai os chamuscou, passou pelo fogo, mas eles não voltaram para ele. Tem pessoas que têm experiência, vai lá em Amós comigo, por favor. Tem pessoas que têm experiências profundas com o Eterno, Amós capítulo 4, versículo 11, de Amós 4. Olha só, tem pessoas que passam por experiências tremendas, que é arrancado do fogo, mas não volta para Adonai. Não se iluda que todo aquele que recebe ajuda vai voltar para Adonai. Ele tem procedimentos na Torá que ele precisa se fazer e ele não o faz porque ele não quer retornar. Olha aqui. Subverti alguns dentre vós, como Elohim subverteu a Sodoma e a Gomorra, fogo que caiu do céu. Como eu subverti, Amós capítulo 4, versículo 11. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não voltastes para mim, diz o Eterno.
Então, muitos são curados de câncer e não retornam. Muitos estão lá chamuscados e queimados e recebem ajuda e retornam para Adonai. Mas nem todos. Nem todos querem deixar a impureza. Nem todos. Pastor, nem todos querem. Não voltam para ele. Agora, você vê que a nossa Parashá Yitro vai falar de Isaías no capítulo 6, que ele não podia ensinar enquanto não fosse removida a impureza da sua boca. Adonai não convive com imundícia, com pecado. Não deixe se iludir com estas coisas. Não deixe. Está aqui na nossa Haftará de Jetro, abundância, Yitro. Agora eu quero ir com vocês, que é o final da nossa palavra, Romanos, capítulo 12. Só na parte da tarde nós vamos encerrar, entendendo por que nós estamos aqui em Romanos, capítulo 12. Não se deixe convencer com coisas erradas. Estou te dando um aviso. Não se deixe convencer por palavras vãs, por falsa humildade, por coisas erradas. Não se deixe. Romanos 12 diz assim, você vai entender na parte da tarde porque que eu estou nesse versículo para a gente poder começar orar para começar, para ver se a gente consegue entender o eterno. Portanto, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Pois pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muita sabedoria gera muita vaidade. O versículo 3 está falando isso. Muita sabedoria gera muita vaidade. Até os dons espirituais podem tornar-nos vaidosos quando estes são exercidos de maneira carnal, com a roupa suja das obras da carne. Ezequiel fala isso muito bem no capítulo 20. Muito bem. A verdadeira fé procede do eterno. A verdadeira adesão procede do eterno. Ela é um fator humilhador. A fé, um fator humilhador. Não contribui para despertar orgulho em ninguém. Em ninguém. Ou seja, uma ideia exagerada que você tenha de você mesmo, de si mesmo. Você tenha que se rebaixar e não elevar-se, porque você é alguma coisa. Ou porque você quer alguma coisa. Cada um deve pensar com moderação sobre si mesmo. A forma verbal desta palavra é estar com saúde mental. Estar com saúde mental e saúde espiritual. A pessoa sem moderação é considerada uma loucura, uma louca, insana. Os dons são para edificação uns dos outros, não é para exaltação. Por favor, pense nisso, guarde isso no seu coração. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos diante de Ti, na Tua casa,
na tua presença, com a Paraxá Yitro, onde nós precisamos guardar no nosso coração tudo aquilo que tu estás falando e nos ensinando. Tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos e de cada um daqueles que estão conosco em casa pela internet. Aqueles que gostariam de estar aqui não podem. Aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia. Faze-os retornar, arranca-os do fogo, mas faze-os retornar para ti. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda-nos a entender a ti e a obedecer a ti, os teus mandamentos, os teus estatutos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Dá-nos vida nesse Shabat. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. A Paraxá Yitro, ela é muito interessante. Significa também, Jetro, significa também abundância. E ela é abundante, a Paraxá. Ela é abundante com o conselho de Jetro, mas Jetro não permanece. Ele dá um conselho maravilhoso, mas ele não quer permanecer na aliança com Moisés, e nem permaneceu na de Abraão. Interessante isso, né? Mas a abundância, quando nós falamos de abundância, nós enxergamos descortinar para nós o termo abundância como riqueza, fartura em quantidade maior do que suficiente, do que aquilo que nos é suficiente. É uma mesa abundante, não é assim? Você encontra isso na Paraxá Yitro, porque ali é entregue o movimento do capítulo 19, do capítulo 20, é a entrega das 10 palavras, é abundância, abundância, abundância universal, né? Abundância diz também de ideias e expressões, como deu Jetro o conselho de bom senso a Moisés. Isso é uma provisão abundante, mas não diante da entrega das 10 palavras e do movimento de Adonai no capítulo 19. Antes de entrarmos na Paraxá Jetro, verdadeiramente, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Por isso nós precisamos voltar lá em Êxodo capítulo 10, para ver se nós compreendemos alguma coisa. Porque você e eu precisamos experimentar abundância quando eu passo a conhecer a mim mesma e me colocar no meu devido lugar. Aí eu começo a entender de abundância. Veja o capítulo 10, versículo 1. Depois disse o Eterno a Moisés: vai para Xabô, ter com Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer estes sinais no seio deles. Eu tornei pesado o coração de Faraó, não é? Para que narres, olha o detalhe, para que contes ou narres aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito. Em outra tradução diz assim: aquilo que eu brutalizei, que eu agi com força. Eu sou bruto, mas eu amo, eu conheço os corações, eu faço o melhor para todos, assim Adonai, que eu brutalizei com o Egito. Meus sinais que coloquei neles. Olha o detalhe, em outra tradução. Nessa diz assim: porque operei entre eles, para que saibais que eu sou o Eterno. Muito pobre aqui. Ele vai dizer: vós penetrareis sim, eu Adonai. Ele está falando no futuro. Israel ainda não conhecia, não estava ainda convencida intimamente e muito menos penetrada da verdade. Israel, aqui vós penetrareis sim, eu Adonai. Você veja que eles não estavam ainda convencidos. Moisés vem com Arão, versículo 3,
Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Eterno, o Elohim dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Despede meu povo para que me sirva. Aqui é introduzido, presta atenção no que eu vou falar. Aqui é introduzido um tema pouco explorado. Que tema pouco explorado? É você e eu sabemos que há leis para o Egito, mas há leis para Israel. Há leis para os dois, Adonai é justo. Egito, deixar Israel sair. Israel, obedecer. Concorda? A lei para os dois. Israel e Faraó, rei do Egito, não se enxergam. Nem Israel, estou falando para nós, nem Faraó, rei do Egito, se enxergam. Como é que eu comecei falando? Ainda não conhecia Adonai, porque a verdade ainda não estava penetrada em nós. Não está ainda. Então, nenhum dos dois enxergam. Nenhum dos dois. Não se colocam em seu devido lugar. Israel vai saber quem é Adonai. Faraó vai saber quem é Adonai e vai perder toda a oportunidade de salvação. Vós penetrareis sim, eu Adonai. É futuro que ele está falando aqui. Sim, se te recusas a despedir, versículo 4 do capítulo 10. Sim, se te recusas a despedir meu povo, eis-me amanhã. Farei vir o acrídeo à tua fronteira. Farei vir o gafanhoto à tua fronteira. O que ele vai fazer? Ele cobrirá o olho da terra. Por isso que eu disse, Israel não enxerga e nem Egito enxerga. Olha só. Ele cobrirá o olho da terra. A terra não poderá mais se ver. A terra não poderá, que terra é essa? Sou eu, mais se ver. Está coberta de gafanhotos. Gafanhotos é simples, é acrídeo, arbé. É o nome desse animalzinho aqui que vai atacar. Comerá o excedente que foi salvo, o gafanhoto, que vos resta do granizo. Comerá toda árvore que cresce para vós no campo, o gafanhoto comerá. Não poderá mais se ver, significa, não poderá distinguir, perceber o que é bom ou ruim. É esse momento que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos distinguir porque foi nos vedado por Adonai, por causa da nossa obediência. Tudo está claro para nós, nós que não queremos obedecer. Não queremos obedecer. Não poderemos mais distinguir o que é santo, o que é profano. Não podemos distinguir o que é bom ou ruim. O amargo do doce, nada nós distinguimos mais. Primeira coisa, não poderá mais se ver. Não poderá observar, reconhecer que os esforços empregados foi em vão. Aquilo ali tirou do fogo, arrancou de lá, mas não quer voltar para Adonai. Não reconhece, não observa os esforços empregados para arrancar do fogo quem está morrendo no fogo de Adonai. Terceiro item, que não poderá mais se ver, calcular quanto custará, não é com dinheiro monetário não, quanto custará, quanto é difícil corrigir um erro que eu e você praticamos. Retirá-lo de dentro de nós, Adonai retira, mas as sequelas permanecem muitas vezes. Permanecem por causa da nossa insistência e permanência longo tempo no erro. Nós não conseguimos calcular quanto custa isso. O cálculo é valor de uma vida. O cálculo é valor de uma vida. Nós não conseguimos mais porque não poderá mais se ver, julgar e avaliar você mesmo. Você não pode mais julgar e nem julga-me, Adonai. Você não é capaz, não tem coragem de dizer isso. Tem medo de Adonai. Julga-me, Adonai. Julgar você mesmos. Confere comigo no versículo 7. Os servos de Faraó,
Olha aqui, no capítulo 10 do Êxodo. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Moisés: deixa ir os homens, para que sirvam ao Eterno seu Elohim. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Ainda não penetrastes que Egito está perdido? Faraó ainda não reconhecia a verdade dentro dele, que o Egito havia perdido? Que o Egito havia perdido. Os acrídeos, no período dos faraós, eram considerados como símbolo de um exército, de uma multidão esmagadora, organizada como um exército. A Bíblia vai utilizar a mesma imagem quando o profeta Jeremias fala contra o Egito. Vai lá no capítulo 46 do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 46. A Bíblia vai utilizar a mesma imagem. Olha aqui. Versículo 20 a 26 do capítulo 46. Do versículo 20 ao versículo 26. Vai utilizar a mesma imagem de um exército esmagador. Era o acrídeo. Novilha muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte uma mutuca. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Eles também virarão as costas e fugirão juntos. Não estarão firmes, pois vem sobre eles o dia da ruína e o tempo do seu castigo, porque não quiseram corrigir os erros e nem se purificar da imundícia. A sua voz é como da serpente que foge. Marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Eterno, que era impenetrável. São mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. Está vendo como é a mesma fala? É a mesma fala de Jeremias contra a Babilônia. O exército que atacará a Babilônia para destruí-la. O profeta Joel explica em detalhes sobre o acrídeo Arbé. Arbé significa múltiplo destruidor. E não o gafanhoto, que é inofensivo, né? Este inseto tem diferentes nomes, de acordo com o profeta Joel. Vai lá para você ver. De acordo com o profeta Joel. Você tem que olhar isso aí, porque nós temos que conviver, que nós gostamos, irmãos, muito, de ouvir paz, é shalom, shalom. O povo não conhece um Deus que disciplina, que corrige, que salva. Ele não conhece um Elohim que corrige, que disciplina e que salva. Não conhece. Só quer falar de paz e amor. Só isso. Paz e amor, paz e amor. Shalom. Shalom é uma beleza mesmo. É uma expressão maravilhosa. Mas nós temos que conhecer a justiça de Adonai. Os direitos de Adonai sobre os seus filhos. Os direitos de Adonai sobre seus filhos. Que Satanás vem roubar dos filhos o direito de servir a Adonai. Então você vai ver aqui de 1 a 20 o que vai falar o profeta Joel. Nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 5. Depois eu vou mostrar 3 coisas aqui para Joel, capítulo 1. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, versículo 2. Todos os moradores da terra, aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, às vossas filhas, a seus filhos, e os filhos destes, e a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, as 4 fases desse gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai-vos, ébrios.
Despertai, ele fala logo em seguida, despertai-vos ébrios, porque havia esquecido da questão lá do Êxodo capítulo 10. Não contaram aos filhos, não narraram a eles, para eles saberem a violência do inimigo. Não fizeram isso. Primeiro Joel vai dizer assim, ele usa 4 verbos. Ele tem a necessidade de penetrar por Adonai, ele tem objetivo específico, afetar os nossos sentidos. Quando ele diz aqui, despertai, ébrios, ele quer atingir o nosso interior, os nossos sentidos, a nossa vida espiritual, a necessidade de deixar-se penetrar por Adonai, a verdade de Adonai. Afetar os nossos sentidos, instruir, para despertar a nossa consciência. O profeta usa aqui o primeiro verbo, despertar. Despertar o espírito para provocar e excitar o outro a respeito das questões espirituais emergentes, diz Joel. Não é urgente, é emergente, diz Joel. Despertai-vos ébrios, bêbados, e chorai. Bêbado aqui pode ser de orgulho, bêbado de álcool mesmo, e bêbado de lábio impuro. E chorai, gemei todos que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Veio sobre a minha terra porque eu não consigo enxergar. Os seus dentes são dentes de leão, tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano e de saco. Chora pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais, a libação da casa do Eterno não se faz mais. Olha aqui, os sacerdotes, servos do Eterno, estão entristecidos. O campo está assolado. A terra triste. O trigo está destruído. O vinho novo se secou. O azeite falta. Ele vai usar outro verbo, que é o segundo. Por quê? Por que ele está dizendo isso aqui? Porque não há ninguém que desperte, ninguém que enxerga. Os nossos dias, não há ninguém que enxerga. Agora ele vai dizer, desesperai-vos, lavradores. Vai usar o segundo verbo. Joel aumenta o tom para despertar, para agora desespero. Desesperai-vos, lavradores. A desesperança com angústia, com irritação e com raiva, porque o inimigo tem destruído tudo. Tudo que se planta ele vem e come. Tudo que se planta ele vem e rouba. O terceiro verbo você vai encontrar logo aqui. Deixa eu ler o restante. Uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, acabou. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. O terceiro verbo é cingivos de pano de saco. Cingivos de pano de saco. O verbo cingir significa limitar-se e restringir-se. Limita-se a orar e a clamar, e não fazendo tanta bobagem. Por a cinta, põe na sua cintura o cinturão da verdade. É isso que ele está mandando cingir aqui, para lutar contra a injustiça. Oh, sacerdotes, o cinto com que o sacerdote aperta a alva na cintura, vestimenta branca,
do sacerdote, símbolo de pureza. Símbolo de pureza. Símbolo de pureza. O quarto verbo é santificar no jejum. Versículo 14. Mas antes vamos ler aqui: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai, passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministro do meu Elohim, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa do nosso Elohim. Eu não posso amar o reteté, André. Não posso amar. Coisa biruta, que sai de saltar, aqui está mandando se limitar. Cingir é limitar-se, restringir-se, colocar um cinto de verdade na cintura. O quarto verbo, Joel diz: santificar em jejum. Santificar significa pôr-se no caminho da salvação. Porque com sujeira ninguém vai ver Elohim. Com sujeira, com roupa suja, ninguém verá Adonai. Pôr-se no caminho da salvação. Confere comigo o início do capítulo, versículo 2. Olha aqui: ouvi isto, vós, anciãos. Aqui embaixo, desculpem. Capítulo 2 do livro de Joel: tocai a trombeta em Sião, faça um alarido anunciando isto, e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem e está perto. Tocai a trombeta para despertar o povo do Eterno. Ele não ordena tocar a trombeta no Egito. Ele está chamando a atenção do seu povo. Ele está mandando tocar a trombeta em Sião, não no Egito, para chamar a atenção do seu povo. Se faz necessário deixar-se penetrar. Ser guiado pela Torá de Adonai e conduzido pelo sopro sagrado, baseado nos fatos e não nos sentimentos humanos, isento de toda parcialidade. Se tiver interesse no meio, esqueça que Adonai não te ouvirá, a sua obra acabará. Sem parcialidade. Sem parcialidade. A primeira praga do Apocalipse se dá no 5º toque da trombeta. Os gafanhotos, o arcrídeo, arbé, foi-lhe dado poder no Apocalipse. Você quer ir lá comigo? Vamos lá. Você viu uma coisa? Não estou com pressa hoje. Não estamos com pressa. Apocalipse capítulo 9, de 1 a 12. Olha uma coisa aqui, para você entender que Adonai não habita com impureza. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Esse é o arbé, múltiplo destruidor. Foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito, presta atenção nisso aqui, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Elohim. Que selo é esse? Que você precisa ter na testa ou é dentro do coração e na sua mente transformada? Que selo é esse? O selo é chamado a coroa do santuário. O selo é chamado pela Torá de coroa do santuário. Porque eu não estou falando com você de impureza, eu estou falando de limpeza. O selo é chamado de coroa do santuário. Lá no capítulo 39 do livro do Êxodo.
na roupa sacerdotal, a última coisa que coloca no sumo sacerdote é a coroa. Mas essa coroa tem que estar sobre nós. Por quê? Olha o que diz o texto lá. Você anota aí, depois você veja em casa. Fazem o cintilante a coroa do santuário. A coroa não é do sumo sacerdote. Vós sois templo do Espírito, santuário de Adonai. O selo tem que estar sobre você, para que o gafanhoto não te apanhe, o destruidor não te pegue. A coroa do santuário, ouro puro, ela é feita. Escrevem nele um escrito em incisão de selo, consagrado a Adonai. O gafanhoto arbé, o acrídeo, não te pegará se você tiver o selo consagrado a Adonai. Consagrado, porque se ele é consagrado, você também tem que ser consagrado. Voltemos a Êxodo capítulo 10. O anúncio da chegada do acrídio, dos acrídeos, o anúncio da chegada deles, Faraó fica bem tumultuado. Olha aqui para você ver, a partir do versículo 8 a 11. Deixa eu chegar lá também. Capítulo 10. O anúncio da chegada dos acrídeos obriga Faraó a ceder, mas ele o faz de forma incompleta. Faraó, porque ele não havia permitido a penetração da verdade nele. Então ele vai fazer aqui de forma incompleta. Faraó, rei do Egito, cede, mas não desapega. Faraó, rei do Egito, cede. Aqui está no versículo 8 a 11. Mas ele não desapega. Desapegar é o mesmo que apear alguém. Desapegar é a mesma coisa que apear alguém, em português. Derrubar e demolir conceitos próprios. Deixa eu repetir. Derrubar e demolir conceitos próprios. Demitir você mesmo do comando da sua vida. Isso que é apear. Isso que é desapegar. Eu não conduzo mais. Quem tem que conduzir é Adonai. Pois eu estou numa situação dificílima. Eu ainda quero dar ordens. Nós somos difíceis demais. Demitir você mesmo de comandar a sua própria vida e deixar o sopro sagrado e a Torá te conduzir. Como é que eu falo de Jetro abundância se nós estamos nessa situação? Apegados às coisas tão fúteis, descer do cavalo, isso que é apear, para não precisar ser derrubado dele. Descer do cavalo antes que Yeshua te derrube dele. Antes que Yeshua te derrube dele. Como fez com Paulo. Ligado a toda a tradição judaica. Estudou nas melhores escolas do judaísmo. Aos pés de Gamaliel. Ele não desceu do cavalo. Yeshua derrubou. Mordeu no calcanhar do cavalo, o cavalo deu... E ele pô, chão. Paulo, cheio de conhecimento religioso, estudou nas melhores escolas da sua época. Mas a luz de Yeshua, seu irmão, o faz apear do cavalo, não delicadamente. É o jeitão do Eterno e de Yeshua agir. É o jeitão, não delicadamente. Como você acha que é shalom, shalom, shalom. Não é assim? Shalom, shalom, shalom. Não, não é delicado, mas jogando no chão, cego, porque a luz artificial cegou. Porque a luz artificial cegou. Isso aí que é demitir-se você mesmo do comando. Faraó quer manter
a todo custo sua soberania. Faraó quer manter a todo custo a sua soberania. Nós não somos diferentes de Faraó. A todo custo, que não pode coexistir com aquela soberania de Adonai. Não pode coexistir com a sabedoria de Adonai. Não pode, soberania. Com a soberania de Adonai, ter outra soberania paralela. Que coisa horrível. Não é? A oposição de Faraó, rei do Egito, é a mesma oposição que você e eu fazemos, achando que esse é um modelo ideal, inteligível, do qual se copiou de Platão, de Aristóteles, o poder humano. Lutando contra os direitos de Adonai. Lutando contra os direitos e soberania de Adonai. Faraó, rei do Egito, não se deixou penetrar, diz a Torá. Mas eu quero ler o versículo 8 a 11. Então Moisés e Arão foram levados outra vez, Moisés e Arão, a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Eterno, vosso Elohim, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos. Moisés era de garra, né? De garra com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos de celebrar a festa da Páscoa a Adonai. Eu que estou falando aqui, festa da Páscoa. Disse-lhe Faraó: seja o Eterno convosco, eu vos deixarei ir, seja o Eterno convosco. Se eu vos deixar ir com as crianças, vede como tendes más intenções. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Eterno, pois isso é o que pedistes. E expulsaram, e os expulsaram da presença de Faraó. Está vendo só? Agora você vai ver que o Egito penetrará, sim, Adonai, quando eu me tornar pesado sobre Faraó, sobre seus carros e sobre os seus cavalos. Vai lá para você ver, no capítulo 14. Vira as páginas da sua Bíblia. Olha o versículo 18. Aqui, os egípcios saberão, na nossa tradução, que eu sou o Eterno quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E Egito, em outra tradução, penetrará sim, eu, Adonai, quando eu me tornar pesado sobre Faraó, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Você vê que aqui vai acontecer depois do anúncio da passagem do mar. Não foi? Faraó deixou-se penetrar tarde demais. Assim somos nós. Se ficarmos fazendo hora, podemos deixar passar o tempo e não resolve mais a penetração da verdade. O capítulo 14 do livro do Êxodo, versículo 24 e 25, diz assim, olha aqui, eu vou ler nessa tradução e ler na minha. 14 e 15, não, 24 e 25. Olha aqui. Na vigília da manhã, o Eterno, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Eterno peleja por eles contra Egito. Olha aqui. Só assim que ele vai ceder. Só assim que ele vai ceder. Olha aqui, eu vou ler em outra tradução. E assim, na guarda da manhã, no Shaharit, Adonai observa o campo de Egito. Eu creio que mais cedo, o Shaharit de Adonai deve ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Né? Então, ele observa o campo de Egito, da coluna de fogo e de nuvem. Ele faz estremecer o campo de Egito, ele vai usar a coluna de nuvem e a coluna de fogo
para estremecer o campo do Egito. Ele retira a roda de seus carros e ele os conduz pesadamente. Egito diz: eu fugirei da face de Israel. Sim, Adonai guerreia por eles contra Egito. Aí você vai ver que no capítulo 10, no versículo 2, nós já lemos: é para que narre aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teu filho aquilo que brutalizei Egito, porque ele acabou de brutalizar. Só assim que o Egito cede. Aquilo que brutalizei Egito, meus sinais que coloquei neles, vós penetrareis, sim, eu, Adonai. Futuro, Israel vai deixar-se penetrar da verdade. Observe que o verbo está conjugado no futuro presente. Vós penetrareis para Israel. Faraó já se perdeu. Tempo de verbo que se refere a um fato ainda por vir, que vai acontecer, que Israel vai se deixar penetrar. Mas não pense que isso é fácil, não. Pensa não. Diz que não é ainda, mas pode ou deve vir a ser penetrado. Pastora, por que você está insistindo nesse negócio de penetrar? Você vai aprender até o final da tarde. Êxodo capítulo 14, olha o 11 e 12. O humor dos hebreus, aqui no capítulo 14, vai se tornar negro. Olha aqui. Olha o versículo 11 e 12. Eles não estão penetrados. O humor dos hebreus está negro. Como é que nós podemos falar de abundância? Vão entender de abundância? Nada. Olha aqui, eu estou caminhando até lá na abundância. Agora o capítulo 14. O êxodo não foi aceito tão facilmente como nós pensamos. Como poderia fazer crer o silêncio dos hebreus? Olha aqui. Olha o versículo 11. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito. Gente, sepulcro é o que o Egito mais tem. Que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto. Porque nos fizestes isso tirando-nos do Egito? Não é isso que dissemos no Egito. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Por falta de sepultura em Egito, nos tiraste de lá para morrer no deserto. O que nos fizeste? Estão irritados contra Moisés. Então o êxodo não entrou ainda no coração. Ainda não. Não foram penetrados da verdade. Não foram. Eles estão se referindo, relembrando a censura mencionada lá no Êxodo 5, versículo 12. Volta aqui. Volta aqui. Eles estão lembrando isso no versículo 12. Então o povo se espalhou, 5, verso 12, 21, desculpe-me, verso 21. Olha aqui, e lhes disseram: olhe o Eterno para vós, e julgue isto, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó. Eles estão brigando com Moisés, porque Moisés foi falar a Faraó, e Faraó se levantou contra eles e apertou mais e trouxe mais carga, mais peso sobre eles. Eles estão dizendo isso aqui para Moisés, ó. Nos fizestes repelentes diante de Faraó. Estão repetindo aqui no capítulo 14. Isso que está aqui, ó. E diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O humor dos hebreus estava negro porque não aceitaram o êxodo. Porque não foram penetrados de verdade pela verdade de Adonai. É isso aí. Depois disso, o texto não deu mais a palavra ao povo. Capítulo 14. Não deu. O povo parecia silencioso, passivo, estranho, igual nós aqui. Passivo, estranho, mas calado. Como estranho diante daquilo que Moisés preparava. Né? Moisés está agindo, recebendo e fazendo, recebendo e obedecendo. O povo está calado. O que é dito aqui reflete a mentalidade desses escravos submissos de tal forma a não mais aspirar à liberdade
Você está preso num vício, você acha que Adonai não é capaz de te libertar. Seja qual vício que for. Igualzinho os hebreus. Aí você se torna olhando como Moisés se movimenta, eu vou ver como é que fica o negócio, né? Aí Moisés, coitado, acha que entenderam alguma coisa, entenderam nada. Não entenderam nada. Diante da miopia do povo e de seu medo, Moisés reveste uma profunda certeza. Qualquer que sejam as aparências, Adonai salvará o seu povo. Eu outro dia pensei isso, qualquer um que estiver aqui fazendo a minhá, fazendo o shaharit, ou fazendo o arvit, eu vi isso na paz da tarde, falei, qualquer um que estiver aqui, Adonai não olhará para ele, mas olhará para o povo. Quando eu me deparei com isso aqui, eu falei, eu já vi essa história. Mas salvará seu povo. Moisés diz ao povo, veja no versículo 13 do capítulo 14, para a gente sair daí. Moisés diz, porém disse ao povo, não te temais, estais quietos, e veja o livramento do Eterno que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis em perenidade. O Eterno pelejará por vós, e vos calareis. Adonai guerreará por vós, e vós estareis quietos. Estareis quietos. O capítulo 15, de 1 a 22, nós temos o poema do mar. Não é verdade? Maravilhoso. O poema que nós vamos cantar no Apocalipse, capítulo 15 também, com o canto do Cordeiro. É esse poema aqui. Maravilhoso. Eu quero cantar para Adonai. Alegria de ver a abertura do mar e atravessar o mar, mas não encerrou a confusão. Não encerrou. Não encerrou a confusão. Vou te mostrar. Não, maravilhoso a travessia do mar. Miriam canta lindamente. As mulheres dançam e cantam, essa é a travessia. Mas temos problemas aqui à frente. O humor não ainda está bom. Olha o versículo 23, eles chegam a Mara. Versículo 23 do capítulo 15. Chegam a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o lugar é chamado Mara. Amarga. A frustração é grande demais. Para que a confiança não seja abalada. A prova é terrível. A prova é terrível, terrível. Concreta. A austeridade da vida no deserto, a ausência de água, de alimento, constitui por si só uma prova. A vida no deserto é austera. Guarda isso no seu coração. Mas é bom estar no deserto. É bom. É necessário. É maravilhoso. Para que venhamos a nos corrigir das nossas mazelas. O povo reclama de Moisés dizendo, versículo 24, o que beberemos? O povo reclama de Moisés e vai dizer agora, Moisés, o que nós beberemos? Veja comigo que aqui está a malícia do servo. Servo não é malicioso, é. Aqui está a malícia do servo. O que beberemos? Porque a reclamação vai começar. Daquele ou daquela, a malícia do servo, que conhece Adonai, é daquele ou daquela que serve Adonai, mas que vive reclamando. Mas que vive reclamando, vou repetir, a malícia do servo é daquele ou daquela que vive reclamando. Reclamar significa, aqui, a reclamação, é bom lembrar que a reclamação é por duas necessidades básicas, mas Adonai não vai aceitar esta malícia. Duas necessidades básicas, pão e água.
mas começaram a reclamar. Está aqui escrito na Torá. Pedir com insistência uma coisa devida, uma coisa que foi prometida, que é justa, exigir, ter necessidade, protestar, é reclamar, é protestar, reivindicar. A reclamação é um instrumento que imita o canto do pássaro. Aonde está o perigo? Porque você ajunta muitos com você para reclamar também. É como o canto do pássaro. A reclamação é um instrumento que imita o canto do pássaro para atrair outros pássaros. Pio, piu, 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 chamariz. É para atrair outros pássaros, por isso que ele se torna um pecado, a reclamação. É chamado pelos comentaristas de malícia do servo. Malícia dos servos é uma propaganda pública à reclamação. Propaganda pública. A malícia do servo é a tendência para julgar, dizer e agir e exigir uma ação imediata de quem está no comando. Moisés não tinha água para dar para eles. Moisés dependia de Adonai. Aí está o pecado, aí está a malícia. Diz e age com maldade, com dolo. Malícia é a tendência para julgar e dizer e agir com maldade. É dolo, é má fé. Atribuir malícia é tomar uma ação em mau sentido. É moldar ao seu bel prazer. Por isso que eles estão reclamando, e eles vão continuar reclamando. Você vai ver que não há diferença nenhuma de nenhum de nós. O povo é o mesmo lá da Idade da Pedra. Porque não muda o interior, não deixa penetrar a verdade em si. Por isso, malicioso é aquele que tem malícia, ele é travesso, ele é picante, ele é sagaz. Ele ainda não deixou-se penetrar por Adonai. O capítulo 16, as reclamações vão continuar. Vamos ver? Por isso que eu estou mostrando, andando até o capítulo 18 da Parashá Abundância, para mostrar essa longa caminhada com Moisés, que não é diferente dos nossos dias. Só que agora nós temos água, nós temos conforto, nós temos ar refrigerado, mas está vindo aí uma onda de calor que vai matar muito, inclusive no Brasil. Vai matar muitos. Não se confie em você mesmo. Olha só o capítulo 16, o versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés, contra Arão no deserto. Contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel lhe dizem: quem nos dera morrer pela mão de Adonai na terra do Egito? Eles queriam voltar para o Egito e que Adonai os matasse lá mesmo, mas queriam voltar. Era reclamando, sentados diante das panelas de carne, comendo pão à vontade. Sim, vós nos fizesse sair para este deserto, para fazer morrer toda esta assembleia pela fome. Essa é a reclamação. O capítulo 16. A Torá não descreve o povo morrendo de fome e de sede. A Torá não descreve isso não. Não. E pedindo pão, mas desejando ardentemente as panelas de carne. Uma rara iguaria reservada no Egito apenas aos ricos. É igual hoje. Quem come picanha? Os ricos. Nós viajamos para Israel com uma pessoa que ela disse, dentro do avião na volta, emagreceu 4 quilos. Olha o pecado, hein? Emagreceu 4 quilos, porque não gostou da comida em Israel, porque tem muita verdura. Não tem arroz e feijão. Tem arroz, feijão não. Mas tem muita abundância de comida. Mas não tinha picanha brasileira. A picanha brasileira em Israel é caríssima. Caríssima. Você tem que pagar com bastante dólar. Não é? Era isso que Israel queria. As panelas de carne.
uma iguaria totalmente reservada para os ricos. Israel está rejeitando aqui a salvação de Adonai. Está rejeitando aqui a salvação de Adonai e a liberdade oferecida. Ele prefere morrer pela mão de Adonai na terra do Egito. Os olhos do povo, a libertação anunciadora de vida nova, para o povo é portadora de morte. É portadora de morte. De morte. Olha o versículo 6. Moisés diz com Arão, a todos os filhos de Israel: esta noite vós o penetrareis. Sim, Adonai vos fez sair da terra do Egito. Esta noite vós o penetrareis. Porque ele vai dar o pão. Vós o penetrareis. Uma penetração coletiva, não individual. Você vai ver que ele vai exigir uma penetração individual. Por isso que eu li Romanos, capítulo 12. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Adonai. Esta noite vós o penetrareis, sim, Adonai. Vos fiz sair da terra do Egito. É o versículo 6 aqui, ó. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Eterno vos tirou da terra do Egito. Na nossa tradução. Já estou encerrando, hein? Aqui temos uma penetração imposta por Adonai. Coletiva. É o pão que vai ser dado. Coletiva, através do milagre. Veja o versículo 2, confere comigo. Olha aqui. Versículo 12, de Êxodo 16. Eles recebem o pão, não por causa dos seus méritos, mas em virtude do amor de Adonai aos pais. Em virtude do amor de Adonai aos pais, não pelos méritos de ninguém. Olha o versículo 12, 16, 12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim. Em outra tradução diz assim: fala-lhes assim: entre as duas noites comereis carne, e de manhã vos saciareis de pão. Penetrais, sim, eu Adonai vosso Elohim. Penetração coletiva e obrigatória. Mas ele vai exigir de nós uma penetração individual. Estes recebem todo o pão e toda a carne, mas não por mérito algum, porque a reclamação é gritante de tudo e de tudo. E de tudo e de tudo. O capítulo 17, a água da rocha. E o capítulo 17, de 1 a 7, é repetido, tem o mesmo paralelo em Números, capítulo 20, de 1 a 13. O capítulo 17, de 1 a 7, tem como paralelo Números, capítulo 20, de 1 a 13. O povo discute com Moisés. Olha aí, para vocês verem. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu. Então contendeu, versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Volta o problema da água. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Eterno? Por que pondes à prova Adonai? Ali o povo tem sede de água, o povo reclama de Moisés e diz: por que isto? Por que nos fizeste subir do Egito? Para fazer morrer de sede com meus filhos e meus rebanhos? Moisés vai vociferar a Adonai, dizendo: que farei a este povo? Moisés vai dizer: vociferar a Adonai, mais um pouco e eles vão me lapidar. De 2 a 4. A reclamação é um instrumento para atrair outras pessoas. Aqui tem um motim armado contra Moisés. Eu disse que a reclamação é um instrumento como o pio do pássaro para atrair os outros pássaros. Aqui tem um motim armado. Conseguiram subir o tom
para com Moisés. Conseguiram aqui subir o tom para com Moisés. Aqui é o povo que coloca Adonai à prova e o provoca para que ele haja, demonstrando sua presença no meio dele. A coisa vai ficando séria, demonstrando sua presença no meio deles. É a primeira vez, e pela primeira vez, Moisés é ameaçado de violência física. Olha, eles vão me lapidar. Olha aí, esse quadro. Me apedrejarão. Está aqui na nossa tradução. Primeira vez que Moisés é ameaçado, porque um verdadeiro motim com a reclamação se fez. A reclamação é uma propaganda pública para convocar pessoas. A reclamação é uma propaganda pública para convocar pessoas. O perigo destaca a total obediência de Moisés, que faz aquilo que Adonai lhe diz. O perigo está. Moisés vai fazer aquilo que Adonai diz para ele. Os anciãos reaparecem aqui nesse texto, no versículo do capítulo 17, versículo 5. Os anciãos estavam calados, ninguém aparecia, tudo silencioso, porque também estavam reclamando. Aqui agora eles vão reaparecer, já estou parando aqui. Eles vão reaparecer, olha ali. Adonai, versículo 5. Adonai, então disse o Eterno a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara com que feristes o rio, e vai. Age com autoridade, não dê importância à reclamação. Pula por cima deles. É isso que Adonai diz para Moisés. Por isso que o perigo se destaca na obediência de Moisés. Por isso, tomam na mão e vai. Os anciãos que estavam distantes, provavelmente reclamando, serão agora testemunhas de um grande milagre. Já viram tanto milagre. Já viram tantas coisas. Ainda estavam exigindo mais milagre. Que povo insaciável. Não é? Assim somos nós. Serão agora testemunhas do milagre. Eles emprestam sua presença na solenidade e na cena do milagre. Os anciãos, está vendo que ninguém ficou fora? Está todo mundo enrolado na reclamação. Os anciãos que estavam distantes, provavelmente reclamando, serão agora testemunhas do milagre. Eles emprestam a grande presença deles na cena do milagre. Eis-me, eu me coloco diante de ti lá sobre a rocha, sobre o Horebe, diz Adonai para Moisés. Versículo 6. Eu estarei ali diante de ti, Moisés. Sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Por isso que eu falei, eles foram levar presença na solenidade do milagre. Não é? Moisés fez assim aos olhos dos anciãos de Israel. Olha, chamou o nome, Moisés chamou o nome daquele lugar, Moisés assim o fez, parte B do versículo 6. Na presença dos anciãos de Israel, ele clama o nome do lugar Massá e Meribá, provação e querela, por causa da querela dos Bnei Israel e de sua provocação com Adonai, dizendo: Adonai existe em nosso seio ou não? Todas essas infantilidades cessarão, porque não será mais assim, após a aliança do Sinai. Por isso que não pode falar de abundância antes de conhecer tudo isso que você e eu fazemos todo dia. Vou repetir: todas essas infantilidades cessarão, porque não será assim após a aliança do Sinai, quando Israel terá passado da sua idade infantil para a idade adulta. Números capítulo 20, de 1 a 13, você vai conhecer muito bem isso. Morre Míriam, morre Arão, Moisés é corrigido, aparachá Itro, Jetro, descendente
de Abraão com Quetura. É alheio à sua aliança, a aliança de Abraão. Capítulo 17 do livro do Gênesis. E será alheio à aliança com Moisés. Êxodo capítulo 18, de 9 a 11. Nós voltaremos à tarde. Que o Eterno assim nos abençoe, porque nós temos que terminar de entender sobre penetração individual. Que o Eterno assim nos guarde, nos dê um bom tempo até a tarde, para nós estarmos diante de Ti outra vez, ó Adonai. Tenha misericórdia de nós e trate do nosso interior, nos limpe e nos purifique, para que nós venhamos a entender a Tua vontade. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.